Quando estava em campanha, Bolsonaro disse por diversas vezes que iria implementar no Brasil uma nova política, que seria aquela pautada pela escolha dos ministros a partir de critérios técnicos. Com isso, ele acabaria com o toma lá da cá, que seria aquela ideia de dar cargos políticos em troca de apoio parlamentar. Bolsonaro repetiu que faria essa nova política diversas vezes. Em uma entrevista acabou dizendo: "O critério para preencher os ministérios é técnico, não é festa. Não tô lá para fazer um governo como os anteriores. Não vou jogar cargo para cima e quem se jogar na frente pega." Eis que chegamos a 1 ano e meio do governo Bolsonaro e já estamos na terceira troca de ministro da Educação. Quando Decotelli foi escolhido, algumas manchetes de jornais vieram assim: Bolsonaro nomeia técnico ligado aos militares para o Ministério da Educação. Mas uma coisa me chama a atenção. Será que de fato Bolsonaro está usando critérios técnicos para a escolha do ministro da Educação? Bolsonaro costuma dizer que ele é um representante dessa nova política, onde os critérios técnicos prevaleceriam os critérios políticos. Mas para a gente entender se de fato está acontecendo uma nova política, é preciso comparar as escolhas feitas neste governo com as escolhas realizadas nos governos anteriores. Por isso, eu fiz um levantamento da formação dos ministros da Educação desde a redemocratização do Brasil. De 1985 até hoje, nós tivemos ao todo 22 ministros da Educação. No gráfico que eu mostro para vocês, temos a formação de todos os ministros que ocuparam a pasta. Como a gente pode observar nesse gráfico, a maioria dos escolhidos ou eram formados em economia ou formados em direito. Temos ali ainda outras formações que também não estão ligadas à área de educação. Então o que nós temos aqui, que é comum no governo brasileiro, não escolher pessoas que possuem formação na área educacional para ocupar o cargo de ministro da Educação. Será que isso não pode ser correlacionado com os índices educacionais brasileiros? Fica a pergunta. A título de comparação, eu também peguei de 1985 até hoje a formação de todos os ministros da saúde. O resultado é bastante diferente do que nós vemos na pasta da educação. Dos 26 ministros que ocuparam o cargo, 20 deles eram formados em medicina. Então aqui nós temos já logo de início um fato curioso. Quando Bolsonaro escolheu o economista Weintraub ou o economista Decotelli para ocupar o cargo de ministro da Educação, Bolsonaro repete o mesmo procedimento que os demais presidentes fizeram, que seria a escolha de pessoas que possuem a formação não especializada em educação para ocupar o cargo. Ao mesmo tempo, quando Bolsonaro escolhe Mandetta e Taishi, que são médicos para ocupar o Ministério da Saúde, Bolsonaro também faz o mesmo que os demais presidentes fizeram, que é escolher alguém de área especializada da saúde para ocupar o ministério. O que tem de nova política nessas escolhas se o perfil é o mesmo dos demais presidentes? Com licença, Luciana. Impressionante! Atualmente, a pasta da saúde vem sendo comandada pelo general Palucio. E o fato dele não ser médico é um assunto bastante debatido na imprensa. É também debatido na imprensa o fato que o segundo escalão, ou seja, as pessoas que estão ocupando cargos específicos dos ministérios, que são escolhidos pelo ministro, também serem militares não especializados na área da saúde. Porém, o mesmo fenômeno acontece no Ministério da Educação e não tem a mesma repercussão midiática. O que falar de Carlos Nadalim, que é formado em Direito e ocupa a Secretaria de Alfabetização simplesmente por ser defensor do método fônico de alfabetização? Nadalim não tem formação em alfabetização, não é um pesquisador em alfabetização. Tudo que ele tem é um blog e um canal no YouTube sobre o tema. Fica a pergunta: ter um blog e um canal no YouTube te faz especialista suficiente para ter um cargo dentro do Ministério da Educação? Quando Bolsonaro escolheu os economistas Weintraub e Decotelli para assumir o cargo de ministro da Educação, havia como justificativa o fato deles serem professores. Mas aqui também cabe a pergunta: ser professor dá o aval técnico para ocupar um cargo do Ministério da Educação, conforme Bolsonaro quer nos fazer acreditar? A gente poderia muito aprofundar esse debate simplesmente diferenciando o ensino de educação. Contudo, esse tema vai ser para uma outra conversa. O que eu quero ressaltar aqui agora é que técnicos de futebol também são chamados de professores pelos jogadores. Inclusive,
Olavo de Carvalho, que nem terminou o ensino fundamental, é chamado de professor pelos seus seguidores. O fato dessas pessoas serem conhecidos como professores dá a eles um aval técnico para ocupar um cargo como Ministério da Educação? A verdade é que a questão é muito mais complexa e ela não diz especificamente sobre Bolsonaro. Ela diz sobre a sociedade brasileira como um todo. Do dia para a noite, qualquer um vira especialista em educação, como por exemplo Carlos Nadalim, que hoje ocupa um cargo dentro do Ministério. Até mesmo Sérgio Moro já foi convidado para uma live cujo tema era educação. E obviamente só disse generalidades. Quando de fato nós daremos espaço para que as pessoas que dedicaram sua vida no estudo, na pesquisa com a educação, ocupar um cargo tão importante quanto o Ministério da Educação? Além disso, quando que a sociedade brasileira ficará chocada quando ela perceber que pessoas como Nadalim, que é formado em Direito, ocupam uma secretaria de alfabetização? Precisa ficar claro que a escolha de Weintraub e nem de Decotelli foi uma escolha técnica, foi sim uma escolha política, pois a troca de um olavista por um militar ainda prevaleceu o critério político, ao invés de um critério técnico. A diferença é que, ao invés de Bolsonaro fazer uma política de modo que buscasse o diálogo com o parlamento, ele faz uma política simplesmente para aqueles que votaram nele. Dessa forma, Bolsonaro ainda age como se estivesse em uma campanha eleitoral. Muitos de vocês podem até achar que é difícil encontrar um especialista na área de educação que compactue com os ideais políticos de Bolsonaro para ocupar um cargo do ministério. Mas a verdade é que existe, e não são poucos. Milene Damasio é um grande exemplo. A professora da Faculdade de Educação da UFGD foi escolhida para ser reitora, sendo que ela nem concorreu às eleições para o cargo. E justamente por isso ela é conhecida como a primeira interventora do governo Bolsonaro. E justamente um dos seus atos como interventora, quer dizer reitora, foi reintegrar 6 estudantes que havia fraudado a política de cotas. Precisamos entender que os ministérios abarcam aspectos políticos e técnicos. Então a fórmula para a escolha dos ministérios não é algo tão simples assim, técnico ou político. É impossível você ser apenas uma pessoa técnica e não ter em si ideais políticos. Na verdade, o que precisa ser escolhido é alguém com competência técnica e política, porque é isso que o cargo exige. Se nós não compreendemos esse jogo discursivo que o Bolsonaro faz, nós vamos cair justamente na armadilha que ele quer. Onde, para as pessoas com menos instrução, ele diz que é nova política, mas na verdade ele faz a velha política de sempre. Espero que eu tenha colocado aqui alguns questionamentos que sejam importantes para a gente poder discutir melhor essa questão do critério técnico para o Ministério da Educação. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, me segue nas redes sociais. Tudo que eu falei aqui vai estar em uma versão em texto, com todos os links de todas as reportagens que eu usei nesse vídeo. Vai estar disponibilizado lá na plataforma Mídia. Eu vou deixar na descrição o link para vocês terem acesso. Esse foi o vídeo de hoje e nos vemos no próximo vídeo. Abraços do Caio Fayad.